Vamos falar também hoje sobre como formar um bom cristão católico. Você foi formado, eu fui formado, nós recebemos a fé como um grande presente, um tesouro que nós recebemos dos nossos catequistas, nossos pais e avós, isso desde o início da igreja, lá com o querigma, a primeira pregação dos discípulos, dos apóstolos, depois dos discípulos dos apóstolos, iam transmitindo esta fé tão linda, era um tesouro que precisava ser cuidado. Depois começou então algo mais formal, como os catecúmenos, não? Aqueles que iriam realmente entrar e ser membro desta nova igreja, dessa nova Assembleia Santa. Por isso passavam ali por um momento bonito de assimilação da fé. E aí então se tornavam neófitos, renascidos na fé. E hoje quem continua essa missão, o ministério tão lindo da nossa igreja, são os nossos catequistas. Lá naquelas salas que parecem salas de aulas, mas não são, naquelas salas nós transmitimos o maior tesouro, a maior riqueza. E hoje vão falar aqui conosco duas pessoas que estão ali no dia a dia, né? Com as crianças, com os jovens, com os adultos, e vão também dar pistas para nós, como nós entendemos melhor a nossa fé. Então, muito obrigado pela participação. Nós temos aqui a Maria Aparecida, Cidinha, Cidinha, e nós temos a Andréia, não é isso? Bem-vindas aqui, sintam-se em casa. Obrigada. E nós vamos começar então ali com a primeira pergunta. O que é a catequese? Qual é a importância dela, né? Para a Andréia falar para esse povo o que é essa catequese, por que ela é importante na nossa igreja? A catequese é o ecoar do amor e o ensinamento de Jesus na nossa vida, em família e em comunidade, né? Então é um ecoar que a gente vai ensinando, preparando e encaminhando a todos, né? Para o caminho certo, que é o caminho cristão, o caminho de Jesus, na paz e na tranquilidade. É um amadurecer, né? Isso. É um amadurecimento na fé, é fortalecimento na humanidade, é uma missão, é uma vocação, né? Uma vocação de guiar, conduzir. E como é bom a gente conduzir as pessoas, né? Sim. Para o reino de Deus, para a vida, para o amor, para viver esse mundo, fazer uma vida válida. Até essa é vida, fé e vida. E papel gostoso, né, André? Muito bom. Gostoso demais. Olha a animação da Cidinha, é isso aí. Andréia, Cidinha, que bom tê-las conosco, viu? Agora, eu fico pensando assim, né, o padre bem disse que os primeiros catequistas são os nossos pais. Andréia, quantos filhos você tem? Conta um pouquinho sobre a sua história de vida. Eu tive 7 filhos, perdi um, tem 6 vivos, 3 moças, 3 rapazes. E foi uma experiência, assim, desafiadora. Para falar sobre ser cristão dentro de casa, dentro de ensinar. casa. Porque na época que eu tive os filhos ainda era mais fácil do que hoje, né? Porque a gente não tinha toda essa facilidade de mídia e tudo mais. Então, como que era catequizar os filhos na época? Era lendo história, contando da Bíblia, partilhando com eles toda a história de Jesus, né? Encaminhando para a igreja, né? E mostrando a importância dos sacramentos, não de um só, mas de todos no dia a dia, né? Como eu tenho filho maior, menor, né? Então era uma escadinha, então para cada idade tinha um jeitinho de falar diferente. E graças a Deus todos encaminhados, né? Mas assim, sempre temente a Deus e procurando fazer sempre o bem, porque eu sempre ensinei que na vida a gente vem para fazer a diferença na vida do outro. Então a gente tem que ser o sal, a luz e o fermento. Você não discrimina, porque a gente não discrimina, Deus não nos discrimina. Então você acolhe e ama. Então dentro da catequese de casa, sempre ensinei assim. E graças a Deus deu muito certo, né? Porque os 6 são bem tranquilos, são filhos muito bons, graças a Deus. Olha que bom, se alimentando da palavra de Deus. E a Bíblia é algo importantíssimo na nossa caminhada, Sagradas Escrituras, né? E sei que a Cidinha aqui é coordenadora da animação bíblico-catequética, então eu gostaria que você falasse um pouquinho como funciona tudo isso. Então, a animação bíblica catequética, ela é uma omissão, né?
Então, dentro da nossa arquidiocese de Aparecida, lá o primeiro ateísta é o bispo, e depois vem o sucessor, né? Nós temos um padre sucessor, vem o ordenador geral e vem os coordenadores das dimensões, batismo, crisma e eucaristia, né? E também juntamente com os ordenadores paroquiais. Então, a nossa linha, as nossas diretrizes, tudo alinhado com a CNBB, com a comissão, né, da animação bíblica até ética da CNBB. E para orientar, formar, né, nós instruímos, o nosso papel enquanto comissão é a formação. Dos nossos ateístas, dos nossos ordenadores. Em Aparecida, na nossa diocese, são 19 paróquias. Então, nós trabalhamos a iniciação, a vida cristã. Então, a omissão, a animação bíblica até é para isso. Para a gente orientar a luz da palavra e levar de uma forma, né, oferecer luz na vida dos... Quando a gente faz, nós estamos trabalhando até de inspiração atecumenal. O senhor falou agora, lá no comecinho da igreja. Então, né, adaptado para os dias de hoje, nós estamos trabalhando até da anunciação à vida cristã, ou seja, inspiração atecumenal. Então, a animação bíblica ateética, ela nos oferta, vem, né, da CNBB, através de seminários, formações, reuniões. Então, nós temos o nosso regional, o Regional Sul 1, tem uma sub-região, e pega, né, as 5 cidades que compõem a sub-região de Aparecida. E dentro dessa toda dinâmica, nós temos a nossa diretriz. Eu fiz questão de trazer, sabe, gente? E é a nossa diretriz da arquidiocese. Todos os catequistas têm acesso? Todos têm acesso, todas as paróquias, e foi lançado em 2020, né, pelo nosso querido bispo D. Orlando, juntamente com os presbíteros da nossa arquidiocese, e esse diretório está tudo que o ateísta precisa. Legal. As orientações, né, reflexões teológicas, Bíblia, o ateísta tem que estar a palavra. Por isso, a animação bíblica ateísta, uma palavra você anima. Uma palavra você se fortalece. Poxa, gente, uma palavra você vive. E vive uma vida feliz. Tem lá as cruz? Tem. Opa, isso é glória. Vamos mostrar a glória de Deus. Né? Então, nessa alegria, então, essa palavra, ela nos anima, ela nos ajuda a compreender. Só mais um parênteses que eu posso falar. Foi o senhor que estava ali, eu estava lá atrás, o Salmo 49. E lindo. É isso. É o escutar a voz de Deus. E é o jogar e lançar através da nossa voz no mundo aí para as pessoas, gente. Para os nossos jovens, para os nossos adultos. Então, a animação até é isso. É alimentar da palavra, levar a esperança, nos esforçar para ter uma boa formação, né, estudar. Até isso precisa, né, André? Sim. Ele precisa de uma boa formação. Não é essa intelectual, nada não. A nossa escola é a vida, gente. É verdade. É Agora, a escola melhor, é a vida. eu fico pensando assim, né? A Andréia falou que começou lá em casa com as crianças, mas e depois? Como é que decidiu ser catequista também de outras pessoas na comunidade, na paróquia? Como a pessoa que está em casa nos acompanhando agora e sente no seu coração esse desejo de também apresentar a palavra de Deus ali na comunidade, né? Ser catequista. Como a pessoa pode ter contato, primeiro contato, como pode, de fato, entrar para ajudar a esse serviço tão bonito, esse ministério na igreja? Se despojar da própria vida e ir em direção à igreja, porque nas paróquias precisam de muita ajuda, não só na catequese, mas na liturgia, na acolhida ali, né? E eu vejo que o meu caminho foi esse. Primeiro, lá em Lorena, né, a gente participava muito dos oratórios salesianos, né? E eu com as minhas criançadinhas, vamos para o oratório, porque tinha um momento festivo, eu era a tia da cozinha, cuidava do lanche da criançada. E aí eu via que quando tinha um dissabor, uma encrenca no meio dos jovens, as pessoas, os líderes, me traziam as crianças para a cozinha. Porque eu sempre estava com a minha Bíblia ali aberta, eu sempre estava trabalhando dentro
daquela comunidade com a palavra de Deus, né? Aí sentava um pouquinho, conversava, já desarmava, né? E aí ia. E um dia me veio o convite para ir ser catequista, né? Eu confesso que no momento eu fiquei meio apreensiva. Falei assim, eu sou meio tímida, né? Eu gosto de falar para poucas pessoas e tudo. Mas foi muito bom, porque foi um chamado lindo. Eu disse meu sim, e já faz mais ou menos uns 20 anos que eu estou nessa caminhada entre cuidar de coroinhas, da criançada, mas o que eu me encontrei foi na catequese com os adultos, porque a minha linguagem é melhor com os adultos. Eu sou grandona, assusto um pouco a criançada. Quando dizemos sim a Deus, Ele vai preparando, Sim. como ela disse, fala para pouca gente, ela está falando para milhares de pessoas, e olha que tranquilidade, Deus vai preparando. Eu gostaria que vocês dissessem então, para os catequistas que nos acompanham, as pessoas que queiram ser catequistas, como diferenciar catequese de aula, porque as crianças não vão no sábado, no domingo, para continuar aquilo da semana inteira que elas estão na escola. Sim. E os catequistas têm de pensar assim também, não vou preparar uma aula com provas, e você tem que saber, e você tem que dar as lições, e quem passar de ano. Toda essa linguagem, às vezes, muito escolar, assusta as crianças, assusta os pais, os catequistas, e saem dali, às vezes, sem formação. Então, se quiserem dar um recadinho para os catequistas, como preparar bem, o que é uma sala de catequese, o que eu vou fazer lá, como preparar a minha aula. Pode começar, então, vocês duas. Sim. O espaço de ateese, né? O espaço de ateese começa pelo ateísta. E o ateísta, nesse ambiente, dentro dessa inspiração, é um momento de partilhar a vida, é um momento, né, de leitura orante, de escuta da palavra. Isso diferencia muito a ateese, uma sala de aula. É um olhar, né, é uma dinâmica. Então, são de atividades, além do conteúdo, da mensagem ali passada, mas o ateísta precisa estar atento a isso. Porque quando a gente fala ateísta você dá em qualquer lugar. Né? É um ajudar as crianças, você levar as crianças tipo, para plantar uma árvore. É uma ateese, ali você pega todo... Vai, por isso formar a Bíblia, né? A Bíblia, gente, coisinha simples que você pode estar diferenciando. Então, por isso, e a formação para o ateísta é muito importante, né, André? Sim. O ateísta precisa, né? O ateísta, ele é chamado, ele é convidado. Então, se percebe também e não tem essa vocação para ateísta, aí eu volto, a Andréia disse, nós temos tantas pastorais, tantos movimentos, tantos trabalhos, pastoral da criança, pastoral do idoso, tem tantos. Porque às vezes, eu quero ser ateísta. Mas ateísta é vocação, né, André? Sim. É vocação, gente. Então, ali, e esse olhar, né, esse olhar atento, porque às vezes eu também comecei um adulto, mais de 20 anos, sou de Aparecida, moro na paróquia de São Roque, e comecei a trabalhar na igreja, limpando a igreja, né? Quando o padre convidou ela, vem ajudar aí na missa, ai que delícia, para limpar a igreja, lá fui eu. E ela foi muito ingênua, isso eu quero dizer, sabe? E achando que chegar lá, eu entrava bastante gente, já estava meio envergonhada, né? Aí eu cheguei e vi a mocinha lá, a mocinha chama Herm, eu vim ajudar. Só, e olha a ingenuidade também, né? E, nossa, aquele povoado, eu pensei mesmo, ela já estava tudo aí, e a gente vendo ela em volta. Mas nós precisamos limpar a igreja. Ali, né? Bom, aí eu comecei a participar. E isso foi em 1999, por aí, e estava logo já se falando da ateese com adulto, né? Estava o lançamento da ateese com adulto, enfim. Aí eu agradeço até hoje a minha vizinha, que se chama Dona Francisca Sebastiana, já falecida, e ela era ordenadora ateese com adulto e me convidou para ser ateísta. Aí, nesse momento, nós tivemos uma formação. Dessa formação, ateísta também muito alinhada a fazer um acompanhamento. Eu fiz um acompanhamento com a Dona Francisca e ali eu fui assimilando. Eu fui aprendendo e aprendo até hoje. A da turma, esse olhar, você tem que diferenciar as idades, diferenciar em tudo. Mas naquela época, com os adultos, aí eu fui vendo, fui aprendendo e fui sentindo gosto.
Ah, isso é para mim, isso eu quero, né? Isso eu quero. Até depois começar em 2001, até eu mandei foto, essas coisas tudo, né? Mas enfim, de 2001, peguei turma já separada e ali eu fui. Aí eu passei pela ATS de adulto, ATS de Meu Deus, olha quanta história, minha gente. ATS da confirmação, e Que trabalho com as bênção. crianças, enfim. É a vida de É a comunidade vida. e isso nos fortalece muito. Certo. E a gente fica muito feliz assim na oportunidade de ter vocês duas aqui. Infelizmente o nosso tempo realmente é curto. A gente ficaria aqui mais tempo Vamos conversando, convidar né, Padre? outras vezes, porque tem muitas perguntas ainda que ficaram para trás. É verdade. Então, nosso muito agradecimento, um agradecimento muito grande a Cidinha, a Andréia. Continuem firmes lá nessa caminhada. Preste atenção no que ela disse aqui, as duas disseram, né? Começa lá na família. Os pais precisam apresentar este caminho lindo de relacionamento com Deus. Essa é a primeira catequese. Apresentar quem é Deus, quem é Jesus, quem é Maria, para as crianças, então, depois irem para a formação, para a formalidade. Olha, nós vamos...